Ora bem, antes de mais, bom dia a todos. Eu tenho piada porque eu ia começar, depois de estar a vir aqui as várias apresentações, precisamente com aquele report do MIT, porque acho que é interessante, que fala sobre a dificuldade da adoção de inteligência artificial quando se trata de decisões estratégicas nas empresas. Eu queria só, antes de começar exatamente aqui com o contexto que me traz aqui, dizer outra coisa porque tem a ver com isto e eu acho que é relevante. Eu entrei em 95 aqui no técnico, havia 3 ramos: programação em sistemas de informação, sistemas de base de dados e inteligência artificial, em 1995, não estou enganado. Portanto, a questão que se coloca é, e devo dizer que já no ano 2000, por volta de 2002, 2003, se faziam coisas com muita competência, por exemplo, ali no Laboratório de Língua Falada, sobre tradução automática na RTP. A qualidade da tradução automática na RTP, que se fazia ali, nesse tempo, não era muito inferior à qualidade da tradução automática que vocês veem hoje no YouTube. Portanto, a pergunta que fica é: porque é que ainda estamos nisto? Pelo menos é a pergunta que eu faço. Bom, a Link é uma consultora que tem 25 anos, cerca disso, está presente nos vários continentes e eu estou aqui a lidar com isso. E basicamente somos cerca de 700, temos uma grande presença em Portugal, em Espanha, mas temos mercados muito fortes também naqueles 3 pontos, naquelas 3 geografias. Eu não me vou alongar sobre isto, se quiserem saber mais sobre a Link depois de forma detalhada, sobre o que eu trago aqui, vão ali ao nosso spot. Pronto. O que é que nos traz aqui, posto essa pergunta e esse contexto? É como é que se trata, como é que fazemos para tornar tecnologia, recursos que nós sabemos que podemos usar, não é? Nós tivermos que usar um barbequim manual para fazer um forno na parede ou um barbequim elétrico, a gente escolhe um barbequim elétrico. Exatamente a mesma coisa quando nós passamos a ter o ChatGPT, os LLMs ou o Google, não é? O Google foi uma transformação, diria eu, não inferior àquela que temos hoje. Provavelmente nenhum de nós conseguiria fazer grande coisa, nem do ponto de vista laboral, nem do ponto de vista lúdico, hoje, se não tivesse o Google e outros sistemas de busca ao seu dispor. E, portanto, neste caso o que se coloca é, colocando de lado a utilidade dessas ferramentas, do ponto de vista pontual, como é que nós transformamos isso num instrumento estratégico para as empresas. E isso já foi falado aqui um bocadinho, a palavra maturidade é uma palavra-chave sobre isso. No que diz respeito a este caso que eu trago aqui, que é o da Lusitânia, Companhia de Seguros, nós fomos chamados para implementar um grande processo de transformação, na realidade. Um processo de transformação de base tecnológica, é certo, mas é um processo de transformação que implica que aquele que é o contexto da Lusitânia, nomeadamente dois contextos que afetam bastante as seguradoras e a área financeira em geral, o contexto da regulação e o contexto da centralidade dos dados. Outra nota que eu gostava de deixar aqui é que as consultoras, nomeadamente tecnológicas, as nossas e a minha e não só, somos muito capazes do ponto de vista técnico, tratamos tudo do ponto de vista técnico, sabemos tudo sobre dados, mas uma companhia seguradora, a banca, uma companhia de retalho, são companhias que tratam muito mais dados do que nós, são muito mais data-centric e o nível de exigência que têm e a centralidade para o negócio que têm os dados é 1500 vezes superior à da nossa companhia, do ponto de vista do que é uma companhia de consultora tecnológica. E, portanto, isso é importante para quando nós nos posicionamos num projeto e sobre quais são os temas principais a tratar. Portanto, naquele que é o contexto geral, eu gostava de sublinhar então aquele que é o contexto deste projeto específico, da Lusitânia, mas que não é diferente na esmagadora maioria de qualquer banco, de qualquer grande empresa portuguesa. Data silos, portanto, data muito separada, muito segregada, dificuldade de gestão e de governance sobre os dados, sobre os processos redundantes do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano, muito conhecimento específico em pessoas, ad hoc, que é aquela pessoa que sabe fazer aquilo, é a outra pessoa que sabe fazer aquilo, e, portanto, aquilo que temos é um mapa normal, diria eu, de empresas grandes que têm muitos recursos e que se construíram e viveram num contexto em que não havia tanta capacidade de integração de dados como há hoje. Neste contexto, acho que estou a apontar para o sítio certo. Se calhar não, se calhar sim. Estou, não é? É ali? Já abandonou. Pronto. Neste contexto, aquilo que se passa num processo de transformação é habitual,
é que há uma ideia de alguém, nomeadamente há uma ideia, neste caso uma ideia da Lusitânia, sobre transformação e, portanto, olha para o seu mapa, olha para o seu mapa de funcionamento, para a sua dependência de dados e decide que é preciso dar alguns passos para que o futuro esteja mais bem preparado. E para isso, basicamente o que faz, decide uma estratégia, há uma decisão estratégica e essa decisão estratégica resulta na definição de um conjunto de normas, de um conjunto de instrumentos que existem, com os quais nós lidamos e que vão ser os instrumentos formais a partir dos quais uma equipa vai trabalhar. E foi isso que se criou. Uma equipa que a Link coordena e que basicamente tem recursos humanos da Lusitânia e tem recursos humanos da Link. E, portanto, depois há um outro ponto que eu acho que é bastante importante num processo de transformação, e eu estou aqui a falar de realidade e menos, apesar de ser da área de inteligência artificial, com bastante menos entusiasmo do que às vezes vejo, e é natural que exista sobre a tecnologia, mas as pessoas e a forma como as organizações trabalham são fundamentais. Portanto, aquilo que temos, a cultura de trabalho e a forma como as organizações se organizam, é aí que a gente vai fazer os processos de transformação. E um processo de transformação de base tecnológica não é um processo de inovação, são duas coisas diferentes. Um processo de transformação vai existir e há uma nota importante, ele vai coexistir com outras iniciativas que vão entrar em paralelo e que não dão tempo para que a nossa nova estrutura, a nova arquitetura tecnológica e a nova arquitetura organizacional tenham o seu espaço e o seu conforto para tomar lugar e tomar maturidade. Posto isto, o que é que a Link traz a este projeto, e acho que são os pilares essenciais que devemos falar aqui. Em primeiro lugar, é criada uma equipa, e foi criada, e está a funcionar, uma equipa de excelência. Pronto, eu a seguir vou-lhe chamar A-Team, mas basicamente é isso. São pessoas da companhia com muita experiência de negócio, com muito conhecimento de negócio, e também pessoas da companhia com muito conhecimento técnico. Nós somamos conhecimento técnico e expertise do ponto de vista do que é a arquitetura e do ponto de vista do que é a coordenação dessa equipa. Fazemos a gestão, e esse é um ponto importante até relativamente àquilo que eu estava a dizer de início, fazemos a gestão partilhada e a coordenação dessa equipa. Somos nós que coordenamos, mas na realidade não o fazemos sem o apoio de facto, e quando digo o apoio de facto da Lusitânia, porque nós estamos a tratar com uma companhia, mais uma vez, que tem uma experiência, um conhecimento e uma relação crítica com os dados que é bastante diferente da nossa e a qual nós devemos respeitar. Em cima disso, trazemos uma coisa muito importante, que são os nossos instrumentos tecnológicos. Umas das coisas, eu vou passar este slide um bocadinho à frente, estou aqui a olhar para o tempo, a sentir-me já um bocadinho ameaçado. Uma das coisas que é bastante importante e que foi falado aqui várias vezes é a forma como as organizações esperam que as pessoas se comportem relativamente aos instrumentos tecnológicos que têm. Isso significa que há uma distância. Essa distância, a Link propôs uma arquitetura base em cima de Fabric, mas isso não chega. Não é? Isso basicamente é uma arquitetura tecnológica que dá garantias, que tem experiência. A Link, aliás, foi a primeira consultora, segundo sei, a fazer um grande projeto de transformação em Portugal numa grande instituição financeira com base em Fabric. Mas em cima disso é preciso percorrer um conjunto de necessidades da companhia para que os processos corram bem. E eles já foram falados aqui várias vezes. A governance sobre os dados, a qualidade de dados, as questões relacionadas com a gestão de dados, o processamento, a definição dos modelos de dados, porque nós queremos que aqueles erros que se cometeram no passado não se cometam agora, não é? Portanto, se nós queremos qualidade de dados, que as definições dos modelos sejam claras, que os conceitos informacionais que uma determinada companhia precisa, o que é um novo cliente, o que é um cliente antigo ou um não cliente, o que é uma apólice ou uma conta que está ativa, tudo isso são informações críticas para uma organização que têm que ser definidas e governadas por alguém. Senão o que acontece, e acontece hoje, é que há duas áreas da mesma empresa que têm definições diferentes, fazem cálculos diferentes e chegam a conclusões diferentes. Posto isso, a Link desenvolveu um conjunto de frameworks, de bibliotecas, que fazem com que a aderência àquilo que são os estándares e às melhores práticas da parte dessa equipa e das equipas que se relacionam com dados, que na realidade são muitas, seja a mais próxima possível daquilo que é uma adoção de qualidade do ponto de vista do que é um novo processo de tratamento de dados, de relacionamento de dados e de geração de dados e exploração dos dados.
Para isto aqui nós temos dois grandes pilares, diria eu. Temos a família do Lace, que são aqueles bonequinhos que estão ali, que nos deram de forma prática muita ajuda. Porque se vocês imaginarem uma grande companhia, normalmente tem N sistemas legados, tem tudo, não é? Do ponto de vista tecnológico, tem desde o Excel e o Access, ao Oracle e ao SAS e outras coisas. E há muito conhecimento nos scripts, nas bases de dados, nas queries, naquelas coisas todas que as pessoas fazem no seu dia-a-dia, e o peso que tem a execução desse trabalho é enorme. Aquilo que é muito comum ouvir, seja onde for, numa organização qualquer, que trabalha em dados, é que as pessoas, como foi dito aqui bem, em vez de estarem a pensar sobre o seu negócio, sobre novas abordagens ou novos instrumentos, 80% do seu tempo passam a ir buscar dados, a ir processar dados e depois a copiar e a enviar, depois faz outro filtro, depois o colega do lado já não trabalha exatamente da mesma maneira, faz de outra maneira. Pronto. E nós achamos que, tendo em conta que existe muito conhecimento aí, aquilo que nós fazemos é desenvolver um conjunto de agentes que basicamente, aqui sim inteligência artificial, que basicamente ajudam-nos a entender aquilo que estamos a obter do ponto de vista do código, aquilo que está, no fundo, embebido de conhecimento de negócio nesses scripts, em toda essa infraestrutura tecnológica, e em traduzir isso para a nova realidade. E, portanto, não só diminuímos o tempo de transformar e de adotar e de integrar sistemas legados numa arquitetura nova, como passamos a dar às pessoas uma forma de entendimento muito mais homogénea sobre o que está a ser feito. Basicamente, para dar aqui um exemplo muito concreto do que é o Lace, neste caso, o Lace para Oracle, não é? O que trazemos aqui para desse contexto. É basicamente um Copilot integrado no Visual Studio, com base no Claude, não é? Que é um modelo, um LLM, muito bom naquilo que trata de código, geração de código e entendimento de código, e basicamente que permita ter as operações essenciais que uma determinada equipa técnica precisa para fazer a migração, para executar um processo de migração e garantir que isso é feito com qualidade e de forma homogénea, porque preferimos ter, se tivermos que ter um problema, e os problemas existem, preferimos ter multiplicado várias vezes do que 10 ou 20 diferentes. E, portanto, isto permite-nos acelerar não só o desenvolvimento, mas ter muito mais qualidade e garantia de rastreabilidade e de capacidade de intervenção do nosso lado. Voltando ao exemplo das bibliotecas base e daquelas necessidades fundamentais das organizações, acho que não basta a gente dizer ou pensar que temos ótimas arquiteturas cloud, ótimas tecnologias de bases de dados e de processamento de dados, conseguimos tratar muitas toneladas de dados. Há as necessidades organizacionais, e as necessidades organizacionais não têm uma resposta direta, na realidade, na maior parte dos casos, nessas ferramentas, e por isso é que nós temos e entregamos, e em cada grande projeto revimos, estas nossas bibliotecas e as ferramentas de processamento de dados, de monitorização, de qualidade de dados e de lineage. Articulando estas nossas ferramentas, têm a possibilidade de ter muita coisa customizada, naturalmente, mas têm integração com ferramentas muito usadas e muito standard, ou seja, o Purview, o Great Expectations, o Purview para lineage, e o exemplo do Great Expectations para quando estamos a tratar de validação de dados, qualidade de dados e exposição de dados. Eu queria voltar aqui então às questões da transformação, e como viram, isto é menos tecnológico, esta apresentação, tirando as questões que os instrumentos que a Link conseguiu aportar e que traz para este tipo de projetos, de bibliotecas, de capacidade de conversão do Lace. Depois há os outros obstáculos, e eu gostava também de perder aqui um minuto sobre isto. Isto que está aqui é uma exposição dos obstáculos habituais neste tipo de projetos de transformação, são estruturais, ou seja, estamos a falar de uma grande companhia que basicamente passa a ter uma equipa de dados que é completamente central, que trata do negócio e trata da parte tecnológica, e portanto tem que entender as duas tem que ter um pé de cada lado e tem que conseguir falar com todas as áreas de negócio, tem que conseguir responsabilizar, o tal ownership, não é? Responsabilizar pessoas das áreas de negócio sobre a definição do que é um conceito crítico na organização. Mas ao mesmo tempo tem que definir aquilo que é o caminho tecnológico e tem que lidar no dia-a-dia com a tensão que é não se desviar daquele que é o caminho estratégico, poder fazer ajustes, mas ao mesmo tempo responder no dia-a-dia àquelas iniciativas que eu mostrei ali atrás, A e B, que na realidade já acontecem e que têm que ter uma resposta hoje, uma resposta adaptada e nova.
E queria falar aqui do ponto de vista tecnológico, que já falámos relativamente aos dados em silo, os sistemas delegados, tudo mais. Acho que não temos, em geral, um problema de falta de competência. Às vezes fala-se disso, competência tecnológica. Acho que não há falta de competência, em geral, competência nas empresas e tecnológicas. Existe aqui, no ponto de vista do que é Lusitânia e entidades do sistema financeiro, muita pressão, nomeadamente pressão regulatória. Essa é uma realidade específica destas áreas. E depois acho que há aqui duas áreas também que vale a pena falar. Uma delas é os obstáculos estratégicos e operacionais. Muitas vezes somos capazes de dizer, ou de ouvir dizer, que alguém tem falta de visão e tal, enfim, estratégica numa empresa ou na condução da empresa. Eu diria que isso, normalmente, aqueles que são os objetivos estratégicos, portanto, são objetivos de longo prazo e, no fundo, são desejos para os quais se pretende ver uma determinada organização ir, também normalmente não é tanto o que acontece. E gostava de me referir ali ao de cima, porque é normalmente, quando estamos a falar de transformação e de inovação também, é um argumento que se costuma usar muito, que é a resistência à mudança. Pronto, e eu gostava de falar sobre isto só num sentido que era o facto de querermos adotar novas ferramentas e novas abordagens deve-nos levar, dentro de uma empresa, a ter provavelmente a mesma postura que temos para os clientes de fora. Normalmente não ouvimos dizer, quando estamos a vender um produto, que os clientes não compraram porque têm a resistência à mudança, porque é assumido por quem define um determinado tipo de produto ou serviço, quais é que são as características desse produto ou serviço, e portanto assumimos a responsabilidade de entregar qualquer coisa que é melhor. Em relação a um processo de transformação e um processo de inovação é exatamente a mesma coisa. Portanto, é fácil podermos exercer poder de autoridade ou poder hierárquico para forçar pessoas a trabalhar de outra maneira. Não sei se isso é a melhor maneira, diria que não. Provavelmente temos que pensar, se temos um processo de transformação que muda a arquitetura tecnológica, muda a forma como as determinadas áreas da empresa se relacionam com dados, quem é que tem o ownership dos dados, como é que se define os dados. Então, provavelmente, quando uma empresa define um caminho estratégico de transformação e contrata alguém, como a Lingo, por exemplo, para ajudar, ou outra empresa, provavelmente temos de ter em conta que temos também que motivar as pessoas e as áreas que estão dentro dessa empresa para a adoção desses mesmos mecanismos, mas motivá-lo. Significa que a gente tem que ter na cabeça que temos que definir e demonstrar, também no imediato, quais são as vantagens de ter, no fundo, de as pessoas terem que adotar outras formas de trabalho e terem que tratar de outras ferramentas. Portanto, eu diria que do peso do que é a responsabilidade da adoção e da mudança, acho que vale a pena pensar em olhar para as pessoas que trabalham dentro das empresas como clientes daquilo que a gente vai fornecer. Porque se de facto aquilo que nós estamos a oferecer é melhor, e se nos convence o suficiente, e se convence uma administração para fazer um caminho novo do ponto de vista de transformação, de arquitetura tecnológica, então provavelmente vale a pena que essas pessoas também estejam convencidas disso. Posto isto, fazer aqui um resumo breve que, bom, os resultados têm a ver com a própria definição da abordagem, dessa abordagem estar estabilizada, essa abordagem estar alicerçada sobre tecnologias que nós conseguimos trazer aos projetos, neste caso ferramentas de migração de código, ferramentas para entendimento de código legado e até de regras de negócio, bibliotecas e ferramentas que podemos trazer para poder estabilizar aquelas que são as melhores práticas e, portanto, a partir daí poder finalmente atingir a tal maturidade que é aquela que as organizações precisam do ponto de vista da representação de dados, da definição do que são os conceitos informacionais e o mapa de informações e de ontologias na realidade que precisam para funcionar e em cima disso, com essa estabilidade, então colocar modelos de inteligência artificial do ponto de vista estratégico, porque é bastante comum nós sermos chamados para companhias em que nos apresentam um Excel grande e depois dizem que estavam a pensar usar um modelo para fazer não sei o quê. Pronto. E isso é um salto quântico que não acontece na realidade. Portanto, a questão da maturidade é importante e, portanto, um processo de transformação competente é o processo essencial e que explica por que motivo é que há tantos projetos na área de inteligência artificial que não passam do POC. E pronto, time's up, é o que está ali. Tá, obrigado.